Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Tentativa de assalto em São José de Ribamar termina com condutor de carro lotação baleado. Motorista invade contramão, bate em carreta e acidente deixa 2 pessoas feridas na BR-010. Aqui na capital, a polícia cumpre mandados de busca e apreensão em casa de médico. Governador Flávio Dino anuncia que medidas de controle social devem ser mantidas até o mês de agosto. E ainda, número de curados de Covid-19 representa quase 80% do total de casos no Maranhão. O Jornal da Difusora já está no ar. Um motorista foi baleado hoje após uma tentativa de assalto em São José de Ribamar. Segundo a polícia, o assaltante estava dentro do carro e teria pedido para descer próximo ao parque da cidade. A ação foi registrada no começo da tarde. A vítima foi um motorista de táxi lotação. O suspeito, um adolescente, ainda chegou a balear o motorista. Houve luta corporal dentro do carro e o suspeito também saiu ferido. Um indivíduo que vinha dentro do táxi, quando chegou nas imediações do parque da cidade, um menor de idade, ele tomou de assalto, o motorista, o carro, e houve reação por parte da vítima, que foi alvejada na perna e ao mesmo tempo se desvencilhou, tomou a arma do criminoso e efetuou um disparo em sua defesa. No passado, de acordo com a polícia, esse tipo de crime era muito mais comum à noite, quando a circulação de pessoas pelas ruas e avenidas da cidade reduzia consideravelmente, o que comprova que os criminosos estão cada vez mais audaciosos. Outro detalhe que também chamou bastante a atenção das autoridades policiais é que os assaltos envolvendo veículos que realizam transporte de passageiros é muito mais frequente na zona rural e não no centro de São José de Ribamar. Se verificam na zona rural de Ribamar. O último que nós registramos foi na Estrada da Mata, em que uma van foi tomada de assalto e nós conseguimos prender aqueles elementos e apreender arma de fogo. Então é o primeiro registro aqui dentro da sede de São José de Ribamar. A arma de fogo utilizada pelo adolescente foi apreendida pelos policiais. Do começo do ano até agora, 57 armas de fogo já foram apreendidas pelas equipes do 13º Batalhão de Polícia Militar em São José de Ribamar. Grande parte dessas armas elas são apreendidas com criminosos. Na ação dos criminosos, a polícia é chamada e efetua a prisão e a apreensão dessas armas. Então, na nossa área aqui, nós já somamos 57 armas com essa última arma. É uma quantidade muito significante, de armas tiradas de circulação e assim vidas salvas, na nossa área de policiamento. Pois é, e a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao médico na manhã de hoje aqui em São Luís. Segundo as investigações, ele faria parte de um dos maiores esquemas de fraude financeira já identificados aqui no país. Nesta fase da operação, a polícia fez busca e apreensão em 3 endereços. No apartamento de Abdo Murad Júnior, na Península, área nobre da capital São Luís. E em escritórios do médico foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos, como notebooks e iPads. Nós coordenamos uma operação que tinha como objetivo dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e eventualmente apreender documentos e objetos que tivessem relação com a investigação. E assim foi feito. Foram apreendidos dezenas de documentos, equipamentos eletrônicos, como iPads e notebooks, que serão certamente periciados. O médico é investigado em vários crimes, neste que é um dos maiores esquemas de fraude financeira do país. O desvio já ultrapassa mais de 500 milhões de reais, segundo a polícia. Entre os crimes investigados estão estelionato, lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular e associação criminosa. Desde que tomamos conhecimento de um suposto esquema milionário que seria chefiado por um médico renomado aqui na capital maranhense. De acordo com o que já foi investigado, com esse trabalho desenvolvido pelas delegacias da defraudações e também do 4DP, ambas unidades pertencentes às pertences do município da capital, foi possível identificar uma movimentação de mais de 500 milhões de reais. Por essa razão, consideramos um dos maiores esquemas fraudulentos do Brasil, que, como eu disse, chefiado por um médico aqui da cidade.
várias vítimas procuraram essas unidades e noticiaram sucessivos casos que se apresentando como vítimas de supostos golpes de estelionato e também emissões de cheques sem provisões de fundo. A polícia já pediu em mais de uma oportunidade a prisão preventiva do médico Abdo Murad Júnior, mas em todos os casos, os pedidos foram negados pela Justiça. Na data de hoje foi dado cumprimento ao mandado e esses documentos, ao final, eles serão, nós daremos agora início à análise deles, minuciosa, e ao final eles servirão para identificar e comprovar a fraude financeira. Bom, e você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. A sua participação é muito bem-vinda. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco cartórios de São Luís assinam acordo com a Receita Federal e passam a regularização de CPF. E ainda, motorista invade contramão, bate em carreta e acidente deixa 2 pessoas feridas na BR-010. De volta com o Jornal da Difusora e uma ultrapassagem indevida está sendo apontada pela Polícia Rodoviária Federal como a principal causa de um acidente que aconteceu na BR-010 e que deixou 2 pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã na BR-010, nas proximidades do conjunto Itamar-Guará. O motorista deste automóvel foi tentar fazer uma ultrapassagem indevida e bateu na lateral desta carreta carregada com botijões de gás. Ele atravessou a pista, se chocou com este outro automóvel e atingiu esta motocicleta. As 2 mulheres ocupantes da moto ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Uma delas é esposa do Reginaldo. Ela fraturou as costelas, quebrou o braço, a amiga dela não teve muita coisa não, mas ela está muito mal. O motorista do automóvel que provocou o acidente, segundo a Polícia Militar, apresenta sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante e vai ser levado para a delegacia. Com o acidente, o tráfego na BR-010 ficou lento e longas filas se formaram nos 2 sentidos. E aqui na capital, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior vistoriou hoje pela tarde o andamento da obra do Mercado do São Francisco. O espaço está sendo totalmente reconstruído. Bancas e boxes serão todos padronizados. O mercado está recebendo nova cobertura, rede elétrica, hidráulica e será adequado às normas sanitárias de segurança e acessibilidade. A reforma faz parte do programa São Luís em Obras. 10 mercados da capital estão sendo reformados ou reconstruídos pela gestão municipal. E foi assinado esta semana o termo de cooperação entre cartórios e Receita Federal do Maranhão. A medida vai possibilitar o acesso a serviços envolvendo o CPF. Entenda melhor na reportagem de Andréa Brito. Os 207 cartórios de registro civil instalados no Maranhão já estão autorizados a fazer inscrição, alteração, consulta e emissão de segunda via de CPF, o cadastro de pessoa física. O termo de adesão dos cartórios maranhenses com a Receita Federal foi assinado na última quarta-feira, dia 8. A medida, que está valendo no Brasil desde o dia 1º de julho, vai permitir ao cidadão sair do cartório com o documento regularizado. A maioria dos serviços serão conclusivos e o contribuinte já sai com sua situação resolvida. Uma quantidade residual não gerará conclusividade no cartório. Mas não haverá necessidade do contribuinte se deslocar até uma unidade da Receita, haja vista que o próprio cartório digitalizará a documentação e enviará para os servidores da Receita, que atenderão numa retaguarda e darão conclusividade ao atendimento. O convênio firmado entre a Receita Federal e a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais é o primeiro passo para a implantação do projeto Ofícios da Cidadania, que vai permitir aos cartórios a emissão de alguns documentos. Retificação foi uma inovação, um convênio assinado entre as serventias de registro civil das pessoas naturais e a Receita Federal nessa semana, exatamente para isso. Para retificar, por exemplo, o CPF, imprimir segunda via do CPF, consultar a CPF, a situação de irregularidade, se está suspenso, se está cancelado. Isso tudo pode ser feito a partir dessa semana.
Para garantir a sustentabilidade dos serviços, será cobrada uma tarifa de conveniência no valor de R$ 7,00, sendo que R$ 1,50 será destinado para a manutenção do sistema da Central de Registro Civil Nacional. Mas os principais serviços feitos em cartórios permanecem gratuitos. Existe um projeto chamado Ofícios da Cidadania, que é a possibilidade dos cartórios de registro civil emitirem alguns outros documentos, e a tendência é que, por uma questão de desburocratização, de facilidade para o usuário, isso seja implantado. Esse é o pontapé inicial, a questão do CPF é o pontapé inicial para isso. Então, mais uma possibilidade. Eu volto a lembrar que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Fique à vontade. O Jornal da Difusora faz mais um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que leitos para o coronavírus mantêm baixa ocupação no Maranhão. E ainda, o governador Flávio Dino anuncia que medidas de controle social devem ser mantidas até agosto. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora e olha só, o Maranhão segue como um dos estados com a menor taxa de transmissão do novo coronavírus. Mesmo assim, medidas sanitárias adotadas no estado devem seguir pelo menos até agosto. O anúncio foi feito pelo governador Flávio Dino na manhã de hoje. Na coletiva, o governador confirmou que a tendência continua sendo mesmo de queda nos casos de coronavírus aqui no Maranhão. O estado é um dos 3 em todo o país em que a taxa de transmissão é menor que 1. Mesmo assim, o momento ainda pede atenção. Entre os dias 25 de junho e 5 de julho, o gráfico mostra que houve um aumento no contágio. Quero dizer a todos e todas, consumidores, cidadãos, cidadãs, agentes econômicos, empreendedores, empresários, que a nossa intenção neste momento é manter a situação vigente por um longo período. Muito provavelmente, no mínimo, julho e agosto, as regras são as hoje vigentes. Não teremos mudanças. Esse é o meu desejo. A minha avaliação hoje, no dia 10 de julho, de que não precisaremos aumentar as medidas restritivas, por outro lado, não vamos diminuí-las. Até agora, já são mais de 95 mil casos confirmados, mais de 73 mil pacientes recuperados e mais de 20 mil ainda em tratamento. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 65% nos hospitais da rede estadual. A aparente tranquilidade pode ter levado parte da população a se aglomerar em postos de combustíveis na capital, como aconteceu na semana passada. Locais que deverão ser alvos de uma operação que vai ser realizada neste final de semana. Isso também fica como um sinal para que, inclusive, os empresários tenham essa atitude. Eles nos procuraram, vários empresários, também preocupados, porque eles não querem isso, porque sabem do risco sanitário que seus funcionários estão correndo, e eu determinei novas medidas para o Corpo de Bombeiros e um novo plano de ação que estará em curso a partir desse final de semana, visando prevenir, visando evitar essas aglomerações de centenas de milhares de pessoas, nas quais não há nenhuma razoabilidade, nenhuma racionalidade e com um risco sanitário altíssimo. Sobre as medidas de controle social, o governador falou que tudo deve permanecer do jeito que está. Quanto ao calendário escolar, fica prevista a retomada gradual das aulas para agosto, mas uma decisão final só deve sair no dia 27 de julho. A recomendação aos pais é que eles conversem com a direção das escolas. Por isso, quero pedir a vocês que nessas próximas semanas, aqueles que têm filhos, netos, sobrinhos, dos quais são responsáveis em idade escolar, que estão nas escolas, procurem as direções das escolas, conversem, para nós podermos, junto com os indicadores sanitários, definir como nós faremos isto. Por enquanto, está mantida a previsão de reinício progressivo das aulas presenciais no mês de agosto.
Vamos aguardar, então. Enquanto isso, vamos atualizar os dados de Covid-19 no Maranhão, divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. 782 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 17.974 seguem tratamento em casa. Mais de 75 mil pessoas já estão recuperadas, mas, infelizmente, o número de mortes chega a 2.392. O número de casos suspeitos caiu para 6.650 e mais de 105 mil novos exames já foram descartados aqui no estado. E os leitos reservados para tratamento da Covid-19 na rede estadual de saúde do Maranhão mantêm uma taxa de ocupação sob controle, tanto em relação às UTIs quanto aos clínicos. O número de pessoas curadas da doença já representa quase 80% do total de casos confirmados em todo o estado. Praticamente 4 meses em que o Brasil parou, que as pessoas passaram a ter uma nova rotina e que o Jorge voltou para casa depois de se curar da Covid-19. Bom dia vocês Jorge. aí. Podemos entrar? Vamos entrar, sim, vamos entrando aqui para a gente conversar aqui dentro de casa. Ele recebeu a nossa equipe em casa e compartilhou uma experiência difícil de contar. Muito difícil mesmo, porque a gente não sabe ali o que poderá acontecer. Qual foi a primeira coisa que o senhor fez quando saiu do hospital? Abraçar minha filha, que foi me buscar. Dizem que o Miguel, o único neto, viveu ansioso pela chegada do avô. Brincasse comigo. Tu ficou com saudade disso? Sim. Foram 8 dias internados sem a presença de familiares ou qualquer conhecido. Momento em que a equipe médica acabou virando família. Os nossos parentes eram aquele e mais 3 companheiros de enfermaria, que nós éramos 4 numa enfermaria. Este vídeo mostra a saída de Jorge do Hospital Carlos Macieira. Mas a família dele guarda no arquivo apenas a alegria de um outro integrante, o seu Jonas, de 74 anos. Ele morreu no mês passado e deixou uma lição. É lavar as mãos, tem que colocar álcool em gel, passar sabonete, e usar máscara. E é por causa desses cuidados que os números passaram a diminuir. Nos hospitais, a cena já não é de lotação e desespero. Mais de 73 mil pessoas estão recuperadas da Covid. O Hospital Carlos Macieira foi o primeiro a receber pacientes do coronavírus e um dos primeiros também a encerrar as atividades em leitos exclusivos para o tratamento da doença no Maranhão. 82 leitos entre UTIs e internação clínica foram liberados para outras especialidades. Isso acabou virando comemoração em todo o hospital. Neste vídeo, profissionais de saúde encerram um ciclo. Fecham as portas com a expectativa de que elas não voltem a ser dedicadas à Covid. E aplaudem uma jornada de muitas perdas e tristezas, mas principalmente de vitórias e superação. É isso, as reportagens dessa edição você sabe que pode rever no portal MA10. E para isso, basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Vá lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como a Sildenê, é isso? Que participou, e também o Iramar Lopes e o Agnaldo Souza, que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Obrigado, viu? O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da movimentação na Avenida Litorânea, em São Luís. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. Boa noite e bom fim de semana.